E eu me apaixonei por isso. Falei, porra, é o que eu quero ficar sozinho no mar o maior tempo possível. Então, e quando eu soube dessa rota, que é a única rota que permite uma volta ao mundo sem escalas, né? Que é você passar pelo Cabo da Boa Esperança, atravessar o Oceano Índico até a Austrália, Nova Zelândia, e aí passa pelo Cabo Horn e volta para... Então, assim, eu decidi ir fazer essa rota, porque eu queria sentir na pele o que esses caras sentiram, né? Essa privação de água, de alimento, e de ver o tamanho daquelas ondas lá no Oceano Austral, né? Então, eu tinha fascínio, ficava imaginando, velejando naqueles mares lá, com ondas de 10, 15 metros. E aí eu decidi ir, falei, eu vou fazer essa viagem. Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora, o seu podcast para navegar em conversas muito inspiradoras e de vez em quando divertidas também. Antes de começar esse episódio, eu faço questão de agradecer também ao Café do Luiz, constante apoiador aqui da Maré Sonora, que recentemente ganhou a 3ª colocação na categoria Cereja Descascado do primeiro concurso de qualidade Sudoeste de Minas. Então tá aí mais uma prova da qualidade do Café do Luiz. Se você quiser ouvir esse podcast da melhor forma possível, que tal então encomendar o seu? Faça isso através do Instagram, pelo perfil @Café do Luiz. Você pode encomendar de qualquer lugar do Brasil, em grão, em pó, no tamanho que você desejar. Com certeza a combinação não poderia ser mais perfeita. Podcast Maré Sonora junto com o seu Café do Luiz. Muito obrigada pelo apoio, Luizinho. Então vamos em frente aí com o episódio aqui no Maré Sonora. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao episódio 157 aqui do podcast Maré Sonora. Antes de começar, eu faço questão de agradecer a uma pessoa que já passou aqui no Maré Sonora, se tornou um grande amigo e sugeriu o convidado de hoje. O Fábio Tosi, lá em Floripa, recentemente falei com ele, ele falou, Marina, conversa com essa pessoa que vai render um bate-papo super legal. E eu, então, dou as boas-vindas ao André Magalhães, homem de Melo, uma pessoa que com certeza tem uma trajetória muito inspiradora. André, muito obrigada por topar participar aqui no Maré Sonora hoje. Seja super bem-vindo. Oi, Marina. Poxa, eu que agradeço. E aí, a presença aí no Maré Sonora. E você lembrou do Fábio Tosi? Puxa, o Fábio Tosi participou aí da preparação e da minha viagem de volta ao mundo. Então, assim, é uma pessoa muito querida por mim. E mando um abraço para ele por tabela. Maravilha. Tomara que ele escute. Eu vou encaminhar com o maior prazer esse bate-papo. E André, para o pessoal que não te conhece, eu queria te pedir para você falar um pouquinho de você, da sua história na vela. Se apresenta um pouquinho para quem ainda não leu nada ou viu nada a seu respeito, por favor. Tá. Bom, a minha trajetória, vamos dizer, como eu acho que é um pouco do que a maioria das pessoas sentem aí, né? Eu, num determinado momento da minha vida profissional, pensei, puxa vida, eu não estou fazendo o que eu quero da minha vida e queria buscar alguma coisa que me desse mais liberdade. E aí eu peguei e parti para esse negócio da vela. Claro que eu já velejava desde criança, numa represa no interior de São Paulo, então eu já sabia, já tinha bastante experiência com vela em embarques de monotipo e tal, né? Mas e assim, por eu morar no interior, eu não ia muito à praia, então eu não tinha contato com o mar. A gente tinha uma chácara numa represa, a gente ia para os fins de semana, feriados, sempre a gente ia para essa chácara. E aí nesse determinado momento, eu falei, puxa, eu vou ver se eu começo a velejar em alto mar e tal, e li, antes disso, todos aqueles livros de aventura e tal, enfim, e daí resolvi dar uma guinada na minha vida e ir em busca desse sonho de me tornar um velejador solitário, né? Então, mas o principal foi isso, eu queria ir em busca de mais liberdade, poder fazer a coisa,
o que eu quisesse, na hora que eu quisesse e quando eu quisesse, entendeu? André, você está falando de onde hoje? Você está em São Paulo, capital? Eu esqueci de te perguntar isso. De onde você está agora? Eu estou em Ilhabela, eu moro em Ilhabela há 18 anos e eu já frequento aqui desde a primeira vez que eu estive aqui assim de barco foi em 98, quando eu cheguei da minha primeira viagem em solitário, né, que foi dos Estados Unidos para o Brasil. Eu cheguei aqui em 98. Eu tenho muitos amigos por aqui, mas morando mesmo eu estou aqui há 18 anos. Vou pegar carona na sua fala aí sobre a primeira viagem que você fez de São Francisco, na Califórnia, até Ilhabela. Como é que foi essa viagem? O que te motivou? Porque eu estava lendo um pouquinho a respeito. Você foi para os Estados Unidos já com essa vontade? Ou você foi para fazer um curso de inglês e lá teve esse desejo de fazer essa travessia? Como é que foi, André? Não, eu já fui pensando em barco, né? Tanto que quando eu planejei essa viagem, eu falei, puxa, quero ir para um lugar onde tenha bastante barco à vela. Então, eu pensei muito na Inglaterra, pensei na França. Eu estava querendo, como você falou, isso está no livro, inclusive, estava querendo dar uma aperfeiçoada no meu inglês, que estava enferrujado, a gente estuda no colegial, aquela coisa toda, mas falar mesmo a gente não fala, né? Só indo morar fora, tal, eu não fiz intercâmbio, não tive essa oportunidade, então a minha intenção era, primeiro, aperfeiçoar o inglês, mas eu já pesquisei os lugares que eu queria ir, e daí, quando eu pensei em São Francisco, na Califórnia, ali é um lugar perfeito para velejar, né? Tem uma história gigante de vela lá, a Baía de São Francisco é super abrigada, sempre tem vento, então aí eu escolhi São Francisco, mas eu já estava com isso na cabeça. Claro que eu não contei para ninguém, né? Minha mãe, inclusive, foi uma das que tomou o maior susto, mas foi isso. Você comprou passagem de ida de avião e a volta você queimou, né? Já estava com isso na cabeça de não precisar usar o retorno, né? Para o Brasil. Exato. Como eu ia fazer o curso, porque naquela época, sempre esse negócio de visto foi um negócio que atrapalhou um pouco, né? E daí, como eu peguei visto de estudante, eu podia renovar, né? Daí eu fiquei 3 meses, renovei depois por mais 3, sempre fazendo algum curso, né? Mas eu acho que de 1 mês, 2 meses que eu estava lá, eu já me entrosei com o pessoal que mexia com barco lá, e aí fui e comprei o barco, né? Um dia que eu liguei em casa, eu falei para minha mãe, mãe, estou morando num barco, estou indo de barco para o Brasil. Ela tomou um susto danado. Mas, então eu fui meio que fazendo escondidinho esse plano meu, né? E que barco que você comprou, André? Eu sei que é um monocasco, era um monocasco, mas eu fiquei curiosa para saber mais detalhes sobre essa embarcação que você comprou para vir ao Brasil. É, Então, bom, quando eu estive lá, a primeira coisa que eu fiz, eu tinha uma feira náutica e eu fui nessa feira náutica e acabei encontrando um cara que era chileno, ele falava um pouco de português e tal, então facilitou um pouco a comunicação. E aí esse cara virou meu mentor lá, eu chamava Alex. E aí ele era broker, ele vendia barco. Então eu comecei a ir todo dia no escritório dele, a gente ia visitar as marinas, ia andando nos piers, assim, e daí, pô, esse barco é o barco tal, de tal marca, de tal fabricante e tal, ele ia me apresentando, e a gente foi ver um monte de barco. E então, eu, claro, também já estava lendo, começando a fazer cursos sobre vela oceânica e tal. Fiz curso lá na American Sailing Association. E nessa busca por um barco, eu sabia que eu precisava de um barco parrudo para poder fazer viagens longas, né? E uma das características desse barco que eu comprei é que esse barco ele tinha uma quilha, que é uma quilha tipo patilhão que a gente fala, que é chama de full keel lá nos Estados Unidos, né, em inglês, que é uma quilha que começa no casco e vai até a popa. É uma quilha já que não é muito usada nos barcos à vela, muito pouco usada, mas esse fabricante que eu comprei o barco, ele fabrica chama Island Packet,
o fabricante é lá da Flórida, eles fabricam barco até hoje, e é praticamente um dos únicos fabricantes que usa esse tipo de quilha, que é muito mais segura. Se você bater numa pedra, se você bater num growler aí, num iceberg pequeno, ou numa baleia, por exemplo, a quilha não corre o risco de quebrar, entendeu? De soltar. Então é muito mais seguro. Esse foi um dos motivos que eu escolhi esse barco. Já era um barco 1989, na época eu estava em 95, 96. Então, esse barco já estava com quase 10 anos. Então, mas era um barco parrudo e suficiente para eu fazer as viagens que eu queria, né? E já era, a vontade já era sempre em solitário, né? E qual que era o tamanho dele, André, e o nome? Ele era 35 pés sem o gurupês e 38 com o gurupês, que era um barco que tem um gurupês, um desenho mais clássico, assim, né? Mais antigo e tal, polpa fechada, tudo. E com o gurupês eram 38 pés. E o nome? O nome era Déjà Vu. Ah, tá. Então foi com o mesmo barco que você fez a sua viagem na sequência? Que eu vi as fotos. Isso. Ah, É. que legal. Então, eu fiz essa primeira viagem de São Francisco para o Brasil, então foi assim, depois que eu comprei o barco muito, muito rápido lá, né? E aí eu morei um ano e alguns meses no barco, aprendendo a fazer manutenção, junto com o Alex lá, e ele sempre me dando dicas, sempre me ajudando. Então, eu tive a oportunidade de estudar muito, de praticar. Então, essa foi a primeira viagem que eu fui aí, sabe, dando os primeiros passos para me tornar um velejador oceânico, assim. Você faz uma travessia, por exemplo, daqui, Ilhabela até Ubatuba. Depois de Ubatuba, você vai até o Rio. De o Rio, você vai até Vitória. Você vai aumentando as pernadas, né, vamos dizer assim. E aí, é claro, você vai conhecendo mais o barco, vendo as dificuldades. Então, é o que eu recomendo as pessoas fazerem, né? Então, essa foi a primeira experiência. A viagem até o Brasil demorou 1 ano e 8 meses. Eu fui parando para a maioria dos portos que eu passava, eu parava, enfim. Foi bem legal. E aí você veio descendo então a costa oeste dos Estados Unidos, fez o canal do Panamá, sentido contrário, né? Galera que vai pelos trópicos Exato. faz leste-oeste, você fez oeste-leste. Como é que foi Exatamente. como é que foi essa travessia lá? Porque mudou muito, né? Assim, em termos de tecnologia, e tal. E eu fiquei curiosa para saber como é que era naquele tempo fazer o É. canal. Então, naquela época a gente navegava com carta náutica e GPS, né? Já tinha GPS, mas mesmo assim eu fiz os cursos de navegação astronômica e tudo, tinha assistente a bordo e tal. Mas claro, quando você tem a tecnologia mais fácil na mão, você acaba, né, desprezando ou não usando a tecnologia mais antiga. Mas aí e é interessante porque o São Francisco é um ponto de encontro de muitos velejadores que vêm mais de cima, né, dos Estados Unidos, Seattle, aquela parte toda, até do Canadá e tudo. Então, é uma rota que, por exemplo, quem vem lá mais do norte, da costa oeste, né, dos Estados Unidos, Canadá, eles passam por São Francisco e depois vão até o México, aquela região da Barra Califórnia ali. Então tem algumas, eu até ia participar, acabei não participando, tipo de um rally, sabe? Que então o pessoal, todos os barcos iam juntos até a Califórnia e dali eles partiam para a Polinésia Francesa. Essa foi uma das primeiras frustrações minhas, porque meu objetivo era ir para o Brasil, porque eu queria dar uma volta ao mundo e saindo do Brasil, né? E eu fiz tanta amizade ali que o pessoal falava, pô, André, vamos com a gente para Polinésia, vamos com a gente para Polinésia. E eu falava, putz, eu preciso ir para o Brasil e tal. E eu fiquei vamos dizer, essa frustração durante muitos anos. Até que um tempo atrás, uns 3, 4 anos atrás, eu realizei esse sonho de fazer uma travessia do Canal do Panamá até a Polinésia, que é uma rota muito interessante, mas naquela oportunidade eu fui e atravessei o Canal do Panamá, que eu acredito que esteja igual até hoje, porque
é aquele mesmo esquema, você acaba amarrando o seu barco num rebocador, é uma burocracia enorme para você conseguir passar por lá, mas a navegação do Panamá até o Brasil é uma navegação de contravento, né? Eu sofri bastante, tendo que velejar no contravento até chegar no Brasil, né? Mas foi uma super experiência, porque me deixou com bastante carimbado, né? O seu barco, na hora de você atravessar o canal, você foi em qual posição, assim, dentro do canal? Você foi no centro ou nas extremidades, André? Não, eu fui. Geralmente eles amarram você no rebocador, porque sempre entra um rebocador na proa e outro na popa do navio. E a gente fica amarrado no rebocador. Mas é claro, eles exigem que você tenha os cabos bem longos e tal, que a gente acaba alugando os cabos, né? Porque são cabos que tem que, às vezes, até 200 metros de comprimento. Então, a gente tem que ter os cabos a bordo, que no final acaba não usando. E aí foi interessante porque eu também acabei levando um casal de mochileiros que estava passeando por ali para ajudar e tal, porque você tem que ter a tripulação, né? Como eu estava em solitário, e aí eu fui arrecadando gente que estava por ali disponível a fazer o trabalho só por experiência, né? E aí o pessoal atravessou comigo, foi bem legal. Quando a gente atravessou do sentido contrário, num Benetton, num 41 pés, a gente foi posicionado no centro, assim, então tinha dois do lado, assim, Sei. foi meio caótico, porque na hora meio que ninguém sabe o que fazer, né? Então o nosso... É, De um lado, a pessoa estava completamente... Nunca tem muitas pessoas muito experientes, com exceção das pessoas lá que trabalham do canal, né? Os que vêm a bordo, isso. Mas ali foi uma bagunça, a galera que tinha que pegar o cabo, daí não sabia onde colocar, foi meio que estressante. É, Não falava inglês, falava só francês. Putz, e agora? é. Foi um momento de Eu pânico. imagino, nessa posição é bem complicado, porque você tem que manter o barco no meio, né? É. E caçar de um lado, soltar, enfim, deve ser bem complicado, sim. E aquele monstro atrás aproximando, você fala, nossa, vai chegar, vai estar muito perto aqui da popa. É mesmo. Quer dizer, então, que vocês entraram na frente do navio? Na verdade, a gente estava na frente, mas bem teoricamente longe. Daí, mas a impressão que dá é que está bem perto, assim, quando você está na popa, É, né? Você vê, você porque fala, são nossa, gigantes, né? muito grande, muito grande. E Verdade. mas é uma experiência única, né? Uma obra de engenharia impressionante, né? Nossa, É muito, impressionante, muito legal. muito legal. E aí você demorou, então, quase esses 2 anos, chegou em Ilhabela em 98. Você passou também Você foi pelo Caribe ali, né? Você foi descendo. Como é que foi esse momento lá, André? Antes de... Então, depois que eu passei pelo Canal do Panamá, eu fui para Colômbia, eu fiz ali San Blas, né? Que é muito bonito. Tem uma história interessante lá em San Blas, que eu acabei, vamos dizer, ajudando um cuna, né? Que são os índios cunas que vivem por lá, né? E ele tinha acabado de ter filho, e ele chegou com a canoa dele, falou, olha, poxa, meu filho acabou de nascer, porque eu ancorei ali no porto de entrada de San Blas, que é onde tem uma certa estrutura de hospital e tal. E ele chegou com a canoa e perguntou: Ah, poxa, você pode me levar no para minha. Meu filho nasceu hoje. Você pode me levar para minha ilha amanhã? Eu falei, claro, eu não entendi nada, mas claro, te levo. Aí no dia seguinte, às 5 da manhã, estava clareando assim, chegou ele com a canoa, com a avó, com galinha, cachorro, os outros filhos, e subiram no barco e fomos para a ilha dele. E, putz, foi muito legal, porque a partir de então ele passou a me fornecer peixe, lagosta, todo dia para comer, assim, e Ah, fiz uma amizade bem interessante com ele. Mas depois de São Blas fui para Colômbia, aí fiz Aruba, Curaçao e Bonaire, e aí boa parte da Venezuela, naquela época a Venezuela estava segura ainda, Ilha Margarita. E daí eu fui para Trinidad e Tobago,
E aí eu fiz uma pernada eu cheguei aí até Barbados e depois de Barbados até Recife. Foi uma viagem meio dura, porque, como eu falei, é contravento, né? Mas você vai parando, né? Você sempre toma um fôlego e aí prossegue. Então, e naquela época eu estava disposto a tudo, né? Então, era outra, vamos dizer, pegada. Na tua família, você vem de tradição assim de vela? Ou você que começou na tua família, ou você estava sempre envolvido? Como é que é no teu caso, André? Então, meu pai gostava muito de velejar. Nessa represa, por exemplo, quando a gente começou a frequentar a represa, ele ficou sócio de um yacht clube que tinha ali, e tinha, óbvio, o início você sempre começa com lancha, né? Então ele comprou uma lanchinha, começamos a esquiar, aprendemos a esquiar, e depois ele comprou um veleiro, eu adorei o veleiro, o meu irmão mais velho já foi mais para a lancha, começou a esquiar. Meu irmão, por exemplo, se tornou campeão brasileiro de esqui aquático. Então, Ah. assim, mas a minha vontade era vela. Eu fazia uns mini cruzeirinhos ali na represa e tal, mas não tinha mais ninguém na família que praticava, não. Foi meu pai que realmente incentivou a gente. E você falou que sempre gostou assim de velejar em solitário. Como é que foi isso assim? Como é que começou isso? Você não é uma preferência que você tem inspirada em algum navegador? Como é que rolou isso para você? Então, é gozado, né? Eu acho que veio desde aquela época na Marina, porque, puxa, eu já gostava de pegar meu barquinho ali na represa, e às vezes vinha um. Porque numa represa nunca você tem vento constante, né? Às vezes entrava, principalmente nessa época de verão, vinha aquela cúmulos nimbus, né? A gente chama aqui de pirajá, né? Vinha aqueles pirajás com aquela nuvem preta e tal. Eu pegava uma luva reforçada, pegava o barquinho e ia velejar no meio da tempestade. Eu adorava fazer isso. E nem aí para raio, para nada disso, nem os pais falavam nada. Mas eu já curtia, sabe? E daí eu ia até o outro lado da represa e procurava alcançar lugares que eu não tinha alcançado antes, sabe? Com o barquinho. Esse barco era um Starfish. Então, com certeza foi nessa época que. Eu ia, assim, é claro, tem esse negócio do perfil também, né? Eu sempre fui um cara mais introspectivo, de não falar muito, enfim. Então, foi meio que a coisa se encaixou, né? E aí, a gente estava falando então da tua primeira travessia em solitário, e daí chegou em Ilhabela então em 98, e depois disso rolou uma travessia pelo Atlântico, né? Rumo à Europa. Conta um pouquinho dessa segunda grande viagem na tua vida. Então, exato. Quando eu cheguei aqui em Ilhabela, aliás, o dia que eu cheguei em Ilhabela estava uma loucura, porque eu cheguei um dia antes da largada da Whitbread, aquela Whitbread passou por aqui, os barcos ficavam em São Sebastião e tal, né? Mas estava lotado isso aqui. Então, tomei um susto danado, falei, porque assim, eu não imaginava que o Brasil tinha. Eu sabia que o Brasil tinha tradição da vela, porque eu já tinha ido em boat show aqui no Brasil. Tem esse fato da gente velejar na represa. Na época tinha barco à vela, na represa tinha lancha. O Brasil já teve uma época muito expressiva de náutica. No Brasil produziu muito barco à vela nos anos 80, muita lancha e tal. É aquela coisa, o Brasil tem aqueles altos e baixos, né? Passa por aquelas crises todas, mas então, quando eu cheguei aqui em Ilhabela, no dia seguinte teve a largada da Whitbread, o meu irmão estava aqui, meus amigos e tal. Foi uma loucura, ver aquela quantidade de barco na água, na largada e tal. Então, é impressionante. Mas então, assim, Ilhabela, quando eu cheguei, eu logo em seguida fiquei sabendo dessa viagem comemorativa dos 500 anos, acho que foi abril de 98, né? E aí fiquei sabendo da regata comemorativa do Brasil 500 anos,
E aí falei, poxa, vou participar, né? Porque era uma oportunidade de atravessar o Atlântico. E só que eu tinha que levar o barco para Portugal, né? Essa que era a dificuldade. E no fim a coisa deu certo. Eu fui em solitário até Lisboa, né? Fui até Recife, velejei de Ilhabela até Recife em 11 dias, em solitário. De 11 de Ilhabela fui até as Canárias e das Canárias até Portugal, né? Então foi uma travessia mais longa do que a anterior, de que era aquele trecho de Barbados até Recife, né? E aí nós retornamos em 2000 com a regata. Foi isso, o Pamir Klink participou, fiz muita amizade naquela regata. O Fábio Tosi, por sinal, já estava naquela turma, enfim. Foi uma experiência, mais uma preparação para a volta ao mundo, eu diria. E você, a gente vai falar um pouquinho também, já antecipando, mas não queimando a pauta, a gente fala um pouquinho Tá. do livro, do filme também, que são esses assuntos que você narra, né, na sua obra, que agora, esse ano, virou um filme. E eu queria depois te perguntar sobre isso. Mas volta um pouquinho no tempo, André. Na segunda viagem, essa viagem pelo Atlântico, ida e volta... foi no mesmo barco, você sempre viajou, então essas 3 viagens grandes foram sempre no mesmo barco que você ainda tem, certo? Sim, foi no Island Packet, é. E eu fiquei curiosa para saber uma coisa. O que você eventualmente mudou? O que você... Um aprendizado da primeira para a segunda, que você falou, não, espera aí que eu preciso mudar tal coisa no meu barco, eu preciso fazer diferente, um estilo de navegação. Você lembra fazendo esse tipo de análise em relação à primeira e para a segunda viagem? Olha, Marina, na verdade, assim, pensando de bate-pronto assim, não lembro de nada, não. É claro que eu ia ter um desafio maior nesse segundo trecho, né? Agora, quando você viaja em solitário, você tem uma certa limitação. Por exemplo, eu não tinha um balão no meu barco, eu não tinha um Gine, aquela vela para ventos mais fracos e tal. E, claro, hoje eu penso, falo, putz, por que eu não tinha uma vela daquela? Eu tive, assim, eu fiz sempre o meu objetivo, né? Era sempre conseguir um patrocínio, ver se conseguia algum apoio e tal. Porque eu sempre banquei as minhas viagens, eu fiz isso exatamente porque eu gostava de velejar em solitário, eu queria sentir essa solidão, essa imensidão do mar e tal, mas eu hoje analisando vejo que me faltou um pouco de recurso para ter alguns equipamentos que na época já existiam, né? Uma vela balão, por exemplo, seria uma coisa, mas ao mesmo tempo tem essa questão de quando você está sozinho, você também tem certa dificuldade de manejar o barco. Então, no fim, acho que eu acabei fazendo as viagens do jeito que eu estava preparado. Mas, assim, melhorias do barco, só na volta ao mundo que eu tive que fazer algumas alterações, mas nessa ida e volta de Portugal, não. Eu mantive o barco original. E dessalinizador a bordo, você tem? Ou você usou em alguma das viagens? Como é que é? Não, não tive. Eu, por exemplo, nunca tive um gerador, né, a diesel, então eu sempre eu cheguei a ter painel solar uma época do barco, mas o painel solar naquela época ele não era tão eficiente, então não era suficiente para suprir a minha demanda. Ele ajudava um pouco, mas não conseguia suprir. Daí acabei vendendo o painel solar. Optei por ter um gerador eólico, que também tinha horas quando você tem um vento bom, você tem energia. Quando não tem, também aí você não, né? Então, assim, às vezes um gerador a diesel é o mais vantajoso, eu diria. Mas realmente, por falta de recursos que eu tinha na época, eu não pude ter esses equipamentos, entendeu? Então, Então, nunca tive um dessalinizador, nunca tive um gerador. e como é que você fazia então para dar conta de água doce? Você fazia colhendo água da chuva? Como é que você mantinha esse necessidade diária básica? Então, eu levava água em galões,
Claro, eu sempre captei em água de chuva, sempre captei água de chuva, principalmente quando você passa por aquela região do Equador, né? Que você pega os pirajás lá, aquela região com bastante chuva. Eu sempre procurei me abastecer de água. É, aliás, esses dias eu fiz uma travessia também, vindo da França para o Brasil com catamarã, e a gente só tinha 300 litros de água no catamarã. E eu estava com 5 pessoas a bordo. Então, assim, a água para mim foi. Eu até falei, puxa, eu não queria encher tanto o pessoal, né, ser chato, vamos dizer assim, em relação à água, mas é que eu já senti falta de tanta água nas minhas travessias que eu sou rígido nesse momento, entendeu? E como que era Mas, o racionamento? Como que era de quantidade, assim, que você estipulava? então, é tal coisa. Você usa, se eu preciso escovar o dente, eu uso meio copo d'água, eu consigo escovar o dente. Não preciso ligar a torneira do barco, né? Uhum. E quem não está acostumado, abre a torneira, né? Só para molhar a escova, para você escovar o dente, já vai um monte de água, né? Então, assim, tanto nas outras viagens, como nas viagens preparatórias, como na volta ao mundo, eu tive muito problema de água. Então, eu virei meio que um paranoico com relação à água, certo? Mas o que é positivo, porque a gente dá valor, a gente aprende a dar valor para o que a gente não tem, né? Enfim. E você trouxe um barco da Europa para cá, né? Para Salvador recentemente? Exato, exato. Eu vim da França para o Brasil trazendo um catamarã de 42 pés. Eu geralmente eu faço um trabalho de delivery também, né? Então, Aham. ano passado eu fiz um, ano retrasado fiz outro, tenho feito ó, já há alguns anos. Todo ano eu faço uma travessia dessas. Foi minha 7ª travessia do Atlântico agora. E parou em Salvador? Parou lá em Salvador mesmo? Isso. Que você chegou? Nosso porto final foi Salvador. Saímos de Ilha Saudolone, passamos em Cascais, Canárias, Cabo Verde e Salvador. Ah, que legal, que legal. Delícia. Aí eu rememoro, né, essa, mato a saudade do mar de novo, vamos dizer assim. E agora acho que a gente já pode cair nessa grande viagem que você fez, na terceira grande viagem que você fez, que foi justamente por uma rota não muito comum, né, André? Fala um pouquinho sobre essa escolha, por que que você decidiu fazer por esse caminho, e eu vou deixar você explicar qual foi esse caminho. Tá. Então, isso aí veio também da literatura, viu, Marina? Porque, assim, eu, quando estava lá nos Estados Unidos, eu comecei a ler muito sobre vela, mais sobre vela, porque eu já tinha lido aqui no Brasil alguma coisa, mas lá eu comecei a ler mais, né, com você falando inglês, podendo ler em inglês, né, entendendo inglês, você abre um leque de possibilidades de leitura gigante. Então eu li coisas lá que muitas vezes aqui no Brasil esses livros não são traduzidos para o português, né? Então sobre a história da vela da vela em solitário, né? Então todos aquelas histórias do Joshua Slocum, do Bernard Montessier, do Robin Knox Johnson, do Tristan Jones, esses caras que começaram as navegações em solitário no mundo, né? E eu me apaixonei por isso. Falei, porra, é o que eu quero ficar sozinho no mar o maior tempo possível. Então, e quando eu soube dessa rota, que é a única rota que permite uma volta ao mundo sem escalas, né? Que é você passar pelo Cabo da Boa Esperança, atravessar o Oceano Índico até a Austrália, Nova Zelândia, daí atravessa o Pacífico e aí passa pelo Cabo Horn e volta para. Geralmente essas viagens eram feitas na Europa, né? E daí passa pelo Cabo Horn e volta, pelo Cabo Horn e volta. Então, assim, eu decidi ir fazer essa rota, porque eu queria sentir na pele o que esses caras sentiram, né? Essa privação de água, de alimento, e de ver o tamanho daquelas ondas lá no Oceano Austral, né? Então eu tinha fascínio, eu ficava imaginando.
eh, velejando naqueles mares lá, com ondas de 10, 15 metros. E aí eu decidi ir, e falei, eu vou fazer essa viagem. E como no Brasil nenhum brasileiro tinha feito, eu falei, poxa, melhor ainda, né? De repente eu consigo mais um espaço aí na vela, de repente eu consigo. E nesse momento, meu sonho já era participar de uma regata dessas, volta ao mundo em solitário, sabe? Tem a Vendée Globe, na época tinha a Five Oceans, que era uma regata também em solitário, mas com escala, e eu já estava bem entrosado nesse mundo. Os franceses são os reis nesse cenário da vela oceânica em solitário, né? Eles têm lá, muita gente veleja, tem o costume de velejar em solitário. E eu me apaixonei por isso. Então, por isso que eu decidi fazer essa viagem, né? Para sentir se era possível velejar no Oceano Austral. E graças a Deus eu cheguei. E André, a viagem que o Amir Klink fez em 90, me corrige se eu falar alguma bobagem, por favor. Que ele fez uma circunnavegação também em solitário pela Antártica em 98, não foi? Ou foi depois? Isso, Você teve alguma foi isso inspiração? mesmo. Você se inspirou de alguma forma no que ele tinha feito? Como é que foi essa referência para você? Exato. Bom, o Amir eu conheço muito. Poxa, eu adoro o Amir, eu admiro demais ele. Inclusive, ele está no meu filme. Mas né, eu conheci o Amir na viagem dos 500 anos. Então, assim, ele fez aquela viagem. Ele estava pensando até em não parar e tal, mas depois ele acho que teve algum problema mecânico, não sei exatamente. E ele acabou não parando, né? Quer dizer, ele acabou não parando, não. Ele acabou parando, acho que da Geórgia do Sul, alguma coisa assim. E o que mais ou menos desconfigurou a circunnavegação em solitário sem escalas, né? Eu não acredito que o objetivo dele era fazer isso só por fazer, por se tornar o primeiro brasileiro, nada. Mas, mas como ninguém tinha feito na época, eu falei, poxa, eu vou explorar esse, esse detalhe aí, né? Então, como eu já falei, eu estava com ideias de conseguir um patrocínio para participar de uma dessas regatas, que nem recebeu o Jonas agora, que acabou de fazer a Mini Transat e tal. Então, assim, eu já passei por esses estágios todos lá atrás, né? Já tentei fazer Mini Transat, já me inscrevi na classe há muitos anos atrás, só que em cada época você tem as suas dificuldades, né? E ele as dele também. Então na época eu estava tentando fazer com que eu conseguisse chamar uma atenção da mídia para conseguir patrocínio para fazer essa regata, né? Então esse foi um dos motivos também. E eu estava lendo um pouquinho no seu site, aliás, depois eu vou deixar o link, porque tem muita imagem muito legal, André. Parabéns até sobre isso, muito legal. Tem um arquivo ali, um acervo sensacional que o pessoal pode conhecer. Eu te confesso que eu estou em desvantagem porque eu não vi ainda o seu filme e não consegui ler o livro ainda, mas o pouco que eu... não vai... Vontade não falta de ler e de conferir o material, o vídeo. Mas o que eu vi no seu site é muito bacana e você fala sobre uma colisão com uma baleia no... Sim. Como é que foi esse episódio na tua viagem? Não, eu já tinha lido, né, nos livros sobre embarcações batendo em baleia, né? Eu falei, puxa vida, pô, 70% do planeta é água. Um barquinho de 10, 15 metros, pô, quase não existe probabilidade disso acontecer, né? Então eu não estava muito preocupado com isso. Eu me preocupava mais com bater num container. Como eu naveguei naquela região mais fria, fiquei muito preocupado em bater num iceberg, num growler, né? O growler era aquele iceberg menor, que você quase não vê ele para fora d'água, mas embaixo ele é grande. Mas eu baleia eu nunca imaginava. E aí aconteceu. Eu estava um dia dentro do bar, sorte que eu estava lá dentro, né? Não foi também um impacto tão grande assim, bateu bum, como se tivesse batido numa pedra, mas o barco continuou, né? Ele não parou, né? Se fosse
uma pedra, alguma coisa mais rígida, com certeza ia ser pior. E quando eu saí ali fora, eu vi a baleia emborcando, assim, cheio de craca e tal. E você fala, pô, é Caramba. aquilo que você já leu, né? Que você fala, não vai acontecer comigo, e acabou acontecendo. Foi bem legal. Calma aí, foi bem legal. Como assim? Mó susto, imagina. É, Conta isso daí é, direito, André. pensando hoje, assim, puxa vida, aconteceu comigo uma coisa que aconteceu com outros caras, né? Então, é incrível. Claro que só eu posso relatar essa situação, porque não tenho isso filmado, tenho até isso. No filme, logo em seguida eu peguei a máquina e comecei a filmar e tal, então eu conto um pouco da. Você vê que eu estava emocionado pelo acontecido, assim, mas essa viagem já se passou há tanto tempo, né? Hoje eu sinto saudade até, te confesso. Mas não danificou nada no teu barco, assim, você seguiu de boa, não teve nenhuma um dano Não, nenhuma avaria, graças a Deus. Ah, que bom. Como agora, né? Hoje em dia o pessoal tem reclamado muito tem tido muito problema com aquele ataque das orcas, né? Na Espanha ali, Gibraltar, a costa de Portugal também. E passando por Cascais, desde o ano passado que eu passei por lá, tá todo mundo muito preocupado ali. Tem gente que nem tá saindo para navegar por causa desse problema com as orcas, né? Mas, enfim, é uma coisa que você nunca acha que vai acontecer contigo, mas pode acontecer, né? Então, por isso que é importante ter um barco preparado para isso. E aí, ainda nessa viagem, no trecho entre Austrália e Cabo Horn, no extremo sul da América do Sul, no seu aniversário em 31 de janeiro, o que aconteceu com a energia a bordo? Conta desse momento aí que aconteceu. Putz, olha, pra falar a verdade, eu nem lembro desse exato momento, viu, Marina? Putz, eu não sei, é o momento do negócio do radar, será? Você teve problema, uma série de avarias e aí ficou sem energia, ficou abastecimento de energia. Ah, tá, foi mais pro final da viagem, verdade, isso foi em janeiro, verdade. Eu realmente, porque assim, como eu tinha um gerador eólico, né? E eu tinha um motor do barco para carregar as baterias e tal. Eu não tinha nenhum painel solar, talvez tenha sido esse o meu erro, porque eu teria que ter uma terceira fonte de energia ali para alguma eventualidade. Eu não achei que o gerador eólico fosse dar problema durante a viagem, porque eu ia navegar numa região de muito vento, então eu ia ter, vamos dizer, sobra de energia, né? Mas esse gerador de vento acabou quebrando no final da viagem. O motor também, eu tive calço hidráulico, uma onda gigante passou por cima do barco. Nossa. O barco deitou, né? E entrou água pelo escapamento. E o escapamento foi para dentro do motor. A mufla foi para o brejo, vamos dizer assim. E entrou água dentro do motor. Então, num determinado momento, eu não tinha mais como carregar as baterias do barco, fui consumindo o que dava ali e fiquei sem energia. Então, esse foi o momento mais apavorante, talvez, da viagem, além das ondas gigantes que eu peguei, mas isso, com o tempo, eu me acostumei com elas, mas o fato de você navegar à noite, sem ter uma luz de navegação, sem ter um rádio para você chamar, né? Então começou, quando eu comecei a me aproximar da costa, eu comecei a passar pela rota dos navios e eu não tinha nenhum rádio VHF portátil assim para ligar pro cara e dizer, ó, tem um barco à vela aqui a seu bombordo, na sua proa e tal. Então, e aí eu ligava uma lamparina de óleo, amarrava na retranca lá fora para, sei lá, ver se os caras me enxergavam ali naquela escuridão, né? Então, mas esse fato foi realmente apavorante. E pior, eu comecei a ter que racionar também a bateria do telefone satelital, né? Então eu não podia manter o contato frequente com a terra, né? Com a minha família, para dizer que estava tudo bem e tal.
Então foi um perrengue. Tem um trailer do seu filme que mostra assim, a água entrando, o É, barco, nossa, dá muita, imagina o desconforto que não é, né, naquele momento, nossa. é, exato. Lá no Oceano Austral é assim, vem onda de um lado, de repente vem onda do outro, o vento vira de direção, e você tem que escolher uma direção a seguir, e não tem como você não, as ondas não passarem por cima de você naquela situação lá. E, e daí, quando você tem, eu chamo de knockdown, né? Que é tipo, o barco não chega a dar um 360, ele bate assim, se chegar a bater o mastro na água é muito, eu diria, mas ele dá uma virada e volta, né? E ali, daí o barco vira uma bagunça, entra água dentro, né? Você tem que depois começar a arrumar tudo isso, mas é sempre assim. Depois de você passar uma tempestade dessa, de passar por uma onda dessa, deu algumas horas depois, o vento vai diminuir, você vai ter a chance de arrumar o barco e deixar tudo em ordem de novo para seguir viagem, né? Tela rasgada, essa coisa toda. Nossa, um monte de coisa. É, E falando sobre essa história de reparo, nos relatos sobre o seu livro Diário de Bordo, que está comemorando agora, ano que vem, completam 20 anos, né, do isso, lançamento do seu livro, que embasou o filme. Tem um relato muito legal aqui do Rubens Junqueira Vilela. O Rubens Junqueira, o professor Vilela, passou aqui pelo Maré Sonora, André. sei, Um dos podcasts que, para mim, particularmente para fazê-lo, foi emocionante, porque toda aquela história da idade já avançada dele, mas a memória é, impressionante. Foi muito emocionante conversar com ele com a ajuda do filho, de um dos filhos. E tem no seu site um comentário do professor Vilela que, se você me der permissão, eu posso ler um pouquinho. sim, Que ele fala assim: acabei de ler o capítulo final da volta propriamente pelo cinturão das latitudes 40 e 50 graus sul. Um relato muito bom, com simplicidade e autenticidade. Eu tinha uma ideia errada, como você é quieto e não falou, que talvez a navegação tivesse sido tranquila e julgava você sortudo. Mas vejo que foi bem ao contrário. Você foi até castigado por temporais, gales e tempestades, storms, mais da conta. Admiro sua coragem de recomeçar e repetir tudo várias vezes. Costurar velas, subir um mastro, consertar leme de vento dependurado na popa feito morcego, etc, etc. Para mim é o maior sacrifício ter que repetir uma coisa difícil feita uma vez. Já nesta parte não lhe invejo tanto. Tive uma amostra das suas experiências no Rapa Nui, Paraty, Rio Grande, Península Antártica, Ushuaia, e algumas não gostaria de repetir. Acho que já deu para pagar todos os meus pecados. Grato pelo livro, foi um prazer viajar com você, curtindo cada lance. Grande abraço e boa navegação do ano 2005. Muito legal é. esse depoimento do professor Vilela. Lindo, né? Que texto lindo, né? Puxa vida, me emociona. O professor Vilela é uma lenda, né? Puxa vida. A gente naquela época não tinha muita, sabe, tal coisa, um dos motivos que eu fui para os Estados Unidos, porque aqui não tinha quase escola de vela, né? Tanto que a primeira coisa que eu vim quando eu cheguei no Brasil foi montar uma escola de vela, porque você não tinha informação, o que eu já comentei também esse negócio, você não tem literatura traduzida para o português. Hoje tem mais, mas ainda falta muita coisa, né? Então, você pega o professor Vilela que, poxa, já dava um apoio para a gente nessa época, né? É impressionante, uma pessoa linda, enfim. Então, é, eram outros tempos, né? Quando eu vim dos Estados Unidos para o Brasil em 96, 97, 98, tinha, sei lá, se tinha dois casais ou dois barcos brasileiros viajando pelo mundo, era muito. Então, hoje em dia você tem milhares aí, milhares não digo, mas tem bastante gente, graças a Deus. Mas então realmente era outro tempo, e o Vilela faz parte dessa história, né? O Vilela é apenas o
o primeiro brasileiro a chegar no Polo Sul, né? Tem só essa Exato. dentre outras façanhas, né? Super humilde Sim, também, né, André? Incrível, uma pessoa sim, sim. impressionante, impressionante. Quem não ouviu ainda o episódio, acho que foram 3 episódios com ele, depois eu vou deixar o link também para quem quiser acompanhar, Ah, eu porque vou ver com certeza. É a tal coisa, né, Marina? A gente hoje tem tanta atividade para fazer, tem tanta informação que a gente não consegue dar conta, né? É. Às vezes eu é, entro sei lá, no Google, vou pesquisar um negócio, depois eu já acho outra coisa que eu vou buscando outra. Aquele fio de meada que não termina, né? Então, assim, se você não focar, vou ver isso. E eu, assim, até te confesso que hoje em dia não tenho seguido muito o pessoal de vela que está viajando pelo mundo aí. Eu tenho visto alguma coisa no YouTube, às vezes eu entro no Facebook, Instagram e tal, mas não sou daqueles caras que vê todo dia, não, sabe? Mas eu já vi muito, já pesquisei muito sobre vela, já escrevi muito, já fui colunista da revista Náutica, já fui colunista da revista Velejar, da revista Maré Mar, então, sabe, com certeza na minha época eu fiz a minha parte, como ando também, continuo fazendo, né, dando meus cursos de vela aqui, e também trabalhando com venda de barco, né, mas eram outras épocas mesmo, e a informação que a gente tem é gigante hoje. Com certeza eu quero ver essa sua entrevista com o Vilela. Depois me manda o link. Ah, com prazer, André, mando sim. Poxa, e você sabe que quando eu estava acompanhando um pouco, acompanhando preparando, né, essa nossa conversa, eu vi que você Hum. fez o lançamento do filme em lugares que incluíram Campinas. Campinas foi onde eu cresci. Eu falei, Ah, pô, que legal. É, interior de São eu sou Paulo. de Campinas, né? Nascido em Ah, Campinas. E tá, não sabia não, olha só. tenho família até hoje lá. Minha irmã mora lá, meu irmão mora lá, enfim. E meu pai foi empresário lá, e a represa que eu frequentava era aquela represa de Americana, você já deve ter escutado. Sim, A Praia Azul, lembra? aham, aham. Então, ali perto, era 30 minutos, 40 minutos de carro até a represa. Então, era um paraíso para a gente naquela época, né? Enfim, tá vendo? É um outro assunto muito interessante você pegar o que o Brasil tem de água doce pelo interior aí e muita atividade náutica também, né? A própria revista Náutica agora está fazendo um boat show lá na Amazônia, né? Então, assim, é incrível como o potencial que o Brasil tem nessa área, né? E André, o filme Sozinho no Fim do Mundo, Sim, ele foi feito, que a gente pontuou, embasado nas suas viagens, né, no seu livro. Foi lançado esse ano em Ilhabela, São Paulo e Campinas, é isso? E corrija um pouquinho se eu falar alguma coisa, por favor, fica à vontade. tá. Mas onde o pessoal pode assistir daqui para frente? Qual é a programação para quem ficar com vontade de conferir esse material? Tá. Então, poxa, essa história é mais emocionante ainda, porque quando eu fiz a volta ao mundo, eu levei máquina, né, filmadora e tal. E naquela época, ainda bem, já tinha um sistema de filmagem que era de alta resolução. Então, eu passei a conversar com a câmera durante a viagem, sabe? Não tinha com quem conversar, eu conversava com a câmera. Então, assim, eu mesmo me surpreendi quando a gente lançou esse filme, porque quando eu cheguei, eu filmei 22 horas, então eu tinha 22 fitas de, de 1 hora sobre a viagem, feitas durante a viagem. E eu peguei essas fitas e guardei aqui numa gaveta em casa. Em alguns momentos eu pegava uma fita, punha aqui, via um pouco, tal, e já guardava, e, enfim, nunca me interessei em ver o material todo, né? E nesses 20 anos eu procurei algumas produtoras, eu falei com algumas pessoas, né? Falou, pô, fiz isso, escrevi um livro, pô, tô com umas imagens, tal, você não quer vamos fazer um documentário da viagem e tal?
Puta, e nunca consegui viabilizar nada, porque nunca ninguém se interessou em pegar esse material e produzir alguma coisa. E daí, finalmente, o Guilherme, ele que é a pessoa que produziu o filme, da Cilab, uma produtora que ele já vem fazendo alguns trabalhos do pessoal que está circulando de barco por aí, então ele faz faz esses episódios no YouTube, essa coisa toda, mas ele é um cineasta, um cara talentosíssimo. Então, quando eu falei com ele, falei, pô, Guilherme, eu tô com essas imagens, vamos fazer alguma coisa? Ele falou, pô, vamos e tal. Mandei as fitas para ele, depois de um tempo ele chegou e falou, porque eu queria fazer um documentário, a ideia era só fazer um documentário de 40 minutos, alguma coisa rápida assim, mas quando ele viu as imagens, ele falou, pô, André, você tem imagem aqui para a gente fazer um filme. Vamos fazer um filme? Falei, pô, claro que vamos, né? Então, e aí ele começou a trabalhar nisso, foi bem durante a pandemia, então assim, atrapalhou um pouco, mas também ajudou porque ele teve tempo de pensar mais e se envolver mais nessa produção. E aí saiu. Quando eu vi o filme, eu falei, porra, não imaginei que eu tinha filmado tudo isso, sabe? E essas conversas que eu tive com a câmera e tal. Então, é um filme sozinho, né? Eu fiz praticamente tudo aquilo, então a gente aproveitou e incluiu imagens. Por exemplo, a gente teve a oportunidade de ir lá na represa em Americana fazer umas filmagens atuais, né? Fizemos algumas tomadas aqui em Ilhabela também. E no fim eu me surpreendi, o filme ficou muito legal. E agora, nesse processo, a gente fechou com o canal Off. O Ah, canal que Off legal. vai exibir o filme na programação normal e também vai estar disponível no Globoplay, para assinantes do Globoplay. Mas isso vai ser a partir de dezembro. Nós já está fechado o contrato, já assinamos o contrato e tudo, mas está entrando na grade de programação deles. Mas então é isso. Por enquanto não está disponível, infelizmente. Assim que tiver, eu vou avisar todo mundo. Nós vamos, claro, fazer uma divulgação disso, mas vai ser no canal Off e Globoplay em Ah, dezembro. que legal. Avisa, me dá um alô também, vai ser um prazer compartilhar e conte com Maria Sonora para reforçar aí essa divulgação. Pô, vai ser uma alegria ver também. Tô bem curiosa para ver. Joia. E eu fiquei, Então, vai ser. eu lembrei de uma outra pergunta que eu não te fiz, justamente sobre Hum, imagem. Tem uma foto tua do lado de um albatroz no cockpit. Como é que foi aquilo? é, exato. Eu pesquei um albatroz, né? Pescou um albatroz? E isso está no filme. Eu filmei esse Oh, episódio, vamos dizer assim. Geralmente eu jogo uma linha de pesca com uma isca artificial na popa, né? E nesse dia um albatroz ele foi tentar bicar a isca artificial e acabou enroscando na pata dele. nossa. E aí eu tive que aquartelar o barco em alto mar. Sorte que estava um dia bem tranquilo, não estava ventando forte, nada. Eu recolhi o albatroz para dentro do barco, cortei o anzol e aí Uau. soltei ele de novo. Foi muito legal. E tá no filme essas imagens. Bem interessante. E ele tava. E E para tirar do animal foi relativamente tranquilo? é incrível, foi tranquilo. Ele nem não me bicou, não foi hostil assim, nada. Né? Hoje em dia Ah, a gente vê muita imagem sobre isso. É, mas enfim, eu fiz questão, porque eu poderia ter cortado a linha e ter deixado o anzol no pé, na pata dele, né? uau. Enfim, enfim, que eu peguei e salvei ele e tal. Tá incrível o filme. E daí você perguntou também, nós fizemos um lançamento em Campinas, aqui em Ilhabela e São Paulo. Foi um pré-lançamento, assim, para poder convidar os amigos e tal. Então, assim, o pessoal que viu tá gostando. Espero que todos gostem. Ah, com certeza. Ah, nos avise, por favor. André, fala um pouquinho dos seus trabalhos atuais. Você trabalha na venda como broker, né? Como comercialização de Isso. barco, também é instrutor de vela oceânica. Fala, vende seu peixe aí para o pessoal te conhecer. Enfim, quem quiser saber do seu trabalho, se interessar de fazer um curso contigo, quais são os caminhos? Tá. Então.
Eu comecei a trabalhar porque assim, quando eu voltei da primeira viagem de São Francisco ao Brasil, eu cheguei aqui em Ilhabela e já comecei a falar, pô, e agora, o que que eu vou fazer, né? Daí eu abri uma empresa aqui, isso foi em 99, e comecei a fazer uns charters, né? E daí falei, poxa, vou começar a dar um curso de vela e tal. E aí eu devagarinho eu comecei, eu abri para uma pessoa, para uma família, e começou. Daí, sabe quando o ciclo vai se fechando? É a mesma coisa que aconteceu lá nos Estados Unidos. Quando eu cheguei lá, eu conheci esse Alex, eu fui no Bolshoi, conheci o Alex e tal. Sabe quando a coisa vai conspirando ao seu favor e as coisas vão dando certo? Então, assim, minha atividade hoje é em função disso tudo. Eu cheguei aqui no Brasil, eu comecei a dar curso, comecei a fazer charter com meu veleiro, levando pessoas, grupos de pessoas. Então, assim, desde 99 eu estou dando curso de vela. Eu tenho um site que é o sailingadventures.com.br. Hoje, por exemplo, um tempo atrás eu comemorei, eu já dei 200 cursos de vela básico. Se você pôr aí 5 pessoas em média por turma, dá mais de 1.000 alunos, né? Que legal. E também, então assim, e dou curso tanto dou um básico, um intermediário e um avançado, né? E nesse meio tempo também, é claro, eu senti necessidade de me profissionalizar mais, então eu fui para os Estados Unidos, me credenciei como instrutor na American Sailing Association, então eu tenho toda a credencial para dar instrução de vela, né? Eu tenho o método que eu uso, que é o método da American Sailing Association, e eu dou curso nesses 3 níveis, básico, intermediário e avançado, e meu foco é mais o pessoal que quer fazer cruzeiro, né? Tem escolas e tem profissionais que são mais voltados para o público de regata, né? Eu não, eu sou mais voltado para o pessoal que quer fazer cruzeiro. O primeiro curso que eu dou era um barco de 32 pés, né? E aí, vamos dizer, o ciclo foi se fechar com o negócio de venda de barco. Então, eu fui sentindo que quando eu tinha uma pessoa que vinha fazer curso, pô, que eu também estava querendo comprar um barco, então comecei a me envolver na área de broker e acabei me tornando vendedor de barco, tanto novo como usado, né? Já fui representante da Beneteau, hoje eu sou representante da Lagoon, já desde 2007 eu sou representante da Lagoon, e também trabalho com venda de barcos seminovos. É mais ou menos isso. Maravilha. Eu vou deixar os seus contatos para o pessoal que quiser te procurar, falar contigo diretamente. E pensando na sua trajetória, André, qual que é o seu conselho, a sua recomendação para uma pessoa que tem essa vontade na gaveta de sair velejando sozinho ou sozinha ou não? O que você tem a falar nesse sentido? Olha, enfim, hoje eu tenho visto, né, assim, um pouco, não é complicado, mas eu gostaria de fazer um alerta até, porque eu quando cheguei em 99 aqui no Brasil, Muito obrigada por chegar até aqui e conferir mais um episódio aqui do podcast Maré Sonora. Se você quiser ouvir tudo até o final, existem 3 maneiras para acessar. A primeira é fazer um Pix através da chave que é a seguinte: podcastmaresonora@gmail.com. A partir de R$1, isso mesmo, menos que um cafezinho, você pode ter acesso e escutar tudo que a gente conversou. Escreve para mim na mensagem do Pix o seu e-mail e qual episódio quer ouvir, que até em um dia eu envio de volta o link para você conferir no YouTube. A segunda forma, se você não quiser fazer um Pix, é assinar o Maré Sonora diretamente no YouTube. Agora a gente tem essa opção de você se tornar um membro, pagando muito pouco por mês, uma taxa super baixa também, e lá você tem acesso diretamente ao episódio completo. A terceira e última alternativa para você participar é apoiar o Maré Sonora através da plataforma de assinatura
campanha Catarse, isso mesmo. Lá no site www.podcastmariasonora.com você confere todos esses caminhos e também confere os nomes, as pessoas que ajudaram até agora. Tem uma lista muito legal lá, eu agradeço demais a cada um dos apoiadores que passaram por aqui. E é isso, esses são os caminhos e muito, muito obrigada. A gente se vê na próxima quinzena e, como sempre, eu desejo a todos vocês ótimos ventos.